Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje, para nossa alegria, está mais uma vez conosco o Dr. Alberto Almeida. Alberto, como está? Bem, alegria de estar com vocês novamente. Lembrando sempre que o Alberto é médico, homeopata, terapeuta, e hoje vai falar de um tema, a arte do reencontro, casamento. Na sua opinião, Alberto, casamento é uma instituição falida, não? Ele habitualmente tem sido contestado, porque a arte de viver juntos é tão desafiadora que as pessoas separam muito facilmente e desistem de se acasalarem, se envolverem emocionalmente numa relação estável por conta das dores, das frustrações, das decepções. Então, surge um movimento de que o casamento é uma instituição falida, em função da falência das relações, tal como estão postas na modernidade, onde ninguém mantém um casamento a peso de força, como existia anteriormente, quando os casais se mantinham casados, a despeito do desamor ou do desacasalamento que existiam na coabitação, mas mantinham pela formalidade. Na modernidade, portanto, com o uso da liberdade e com a emancipação da mulher economicamente colocada, posta, e com as outras liberdades conquistadas, o casamento ele só se mantém quando efetivamente o casal vive uma relação harmoniosa. E por isso, o alto índice de separação, refletindo o alto índice de dificuldade das pessoas lidarem com os conflitos da relação a dois. E daí decorre, então, essa fala de que o casamento já era. Mas, na verdade, o casamento é uma proposta da lei da natureza para que estabeleçamos relações duradouras e ela tem a ver, portanto, com a lei divina, a lei de amor. Me parece, Alberto, que as pessoas hoje, boa parte delas pelo menos, estão numa segunda relação, né? E essa segunda relação, ela é vivenciada de uma forma mais serena do que a primeira relação. Parece que estão mais maduras. Existe realmente essa diferença, Alberto? Sim e não. Se aprende com a primeira relação acerca dos pontos que fragilizaram o relacionamento, a pessoa cresce e fica mais habilitada para poder estabelecer um relacionamento mais saudável posteriormente. Mas se a pessoa se separa e acha que sempre o culpado é o outro e não aprende, portanto, com a separação, ela continua imatura e vai repetindo outras relações frustrantes, ao ponto de depois concluir mulher não presta, homem não presta, dada a repetição das decepções relacionais a que ela se permitiu, caracterizando profundamente que ela mudou de parceiro, mas não mudou de postura diante dos parceiros, diante das novas parcerias. Então, há que se aprender quando se há uma ruptura. E quando o casamento ele se estabelece de uma perspectiva por impulso, por sair de casa, por um motivo econômico, por um status, apenas por uma apresentação física ou por uma atração sexual, este casamento, muito próprio nos relacionamentos, às vezes mais imaturos, de pessoas de menos idade, eles são casamentos que não conseguem ter substância, porque a motivação não foi a motivação principal, a amorosidade. Então, ele não se sustenta. Se com a amorosidade, o relacionamento conjugal, ele tem dificuldade, muitas vezes, de superar os eventos naturais que emergem, conflituais dentro da dinâmica do relacionamento, quanto mais sem amor. Então, o alpinista social que se casa para poder subir do ponto de vista do status, aquele ambicioso que casa pela bolsa, o outro porque a pessoa era muito bonitinha ou bonitinho, esse relacionamento ele não avança. Então, há muitos casamentos que não dão certo, tal como você propôs, porque eles são feitos por motivações que não sustentam nenhuma relação de natureza conjugal. Por isso poderíamos até dizer que esse tipo de casamento já era, ele não consegue se assegurar. Agora, quando acontece, seja por qualquer motivo for, uma frustração conjugal e uma separação, seguida de uma reflexão, de um aprendizado por parte daqueles que se separaram, esta pessoa, ela se gabarita melhor para um novo relacionamento, é verdade. Nessas relações,
uma grande dificuldade é das pessoas entenderem que amar é doar-se. Eu acho que algumas pessoas têm esse sentimento um pouquinho de ser dono da outra. É difícil isso, né, Alberto? Esse modelo de casamento é um modelo que pode até durar se uma pessoa submissa estabelecer um relacionamento e ficar sob a custódia do outro, que tem a posse sobre ela, por assim dizer. É um relacionamento no qual há uma dependência psicológica. Mas aquele que domina, se ele cansa, ou se o dominado se insurge porque cansou de não ter voz, não ter voto, não ter espaço de movimentação para que ele pudesse se apresentar na relação, ocorre uma ruptura, um conflito, e ocorre, se o casal não se realinha, uma ruptura do relacionamento. Um bom relacionamento não é aquele em que um domina o outro, mas sim naquele no qual há um espaço de abertura, no qual o casal ele pode permutar possibilidades, aonde há competências diferenciadas e aonde eles articulam essas competências diferenciadas. E aonde eu aprendo com você, minha esposa, eu esposa, aprendo com você, meu parceiro de caminhada. Esse relacionamento, ele funciona como um relacionamento que traduz uma dinâmica de crescimento para ambos, o casal. Há um outro tipo, ao invés desse da dependência, tem um outro na qual a disputa, que é a maioria dos casais. Hoje é muito difícil ver uma pessoa se submeter a outra e ficar como um capacho na relação. O que é mais frequente na atualidade é uma dinâmica de ver quem é melhor, quem é mais sarado, quem ganha mais, quem é mais bonito, quem tem mais saber, Então, nós trazemos para a relação conjugal um contexto que faz parte da sociedade competitiva. Nós disputamos para ver quem é mais um sobre o outro. São duas almas inseguras, dois espíritos frágeis, que não conseguem olhar o casamento como uma parceria. Eles fazem como um jogo de ping-pong, disputam pontos para ver quem ganha, como se fosse numa partida, um contra o outro. E naturalmente o casamento se ressente, porque o casamento é uma relação conjugal. Nós estamos juntos, um ao lado do outro. A metáfora para poder entretecer uma melhor compreensão da dinâmica desse relacionamento desejável e desejado é a dinâmica do frescobol. O frescobol é não deixar a bola cair. Se você dá a bola mal, eu me esforço para devolver a bola para você, impedindo que você deixe a bola cair, vice-versa. E quando a bola se mantém em cima, nós os dois conseguimos jogar muito bem. Então, essa relação de abertura é uma relação de união, de sinergismo, de cumplicidade, de reciprocidade, que envolve uma intimidade amorosa de um nível de maturidade dos espíritos que estão se relacionando nesse modelo de relação. E existem algumas pessoas até que nos encaminham alguns e-mails dizendo ainda que não encontraram a sua alma gêmea. Na visão espírita, existe alma gêmea, Alberto? Os espíritos foram muito categóricos a essa questão. Quando Allan Kardec indagou sobre a alma gêmea, caracterizando que não existe uma metade. Deus é pródigo, é soberano, Ele não nos criaria pela metade. Nós somos um ser inteiro, nós somos um ser global. A ideia da alma gêmea, que se reporta à mitologia grega dos andróginos, que implica no ensino muito justo, quando o Deus maior divide um ser que tinha 4 braços, 4 pernas, o separa em 2 metades que deveriam ser procuradas eternamente. Essa visão mitológica grega dos andrógenos é que dá ensejo a que se ainda hoje nós fiquemos procurando a alma gêmea, como se nós fôssemos metade de alguém. Efetivamente, há algema e não alma gêmea. Há alma gemida e não alma gêmea. Eu poderia dizer que há uma alma gema preciosa, de preciosidade, que é o parceiro ou a parceira que se relaciona conosco, significando de que ele é um desafio ao teu desenvolvimento, ele te faz crescer, de que ele é uma pedra preciosa enquanto possibilidade de evolução, de encantamento, de crescimento, desde que você burilhe, tal como o diamante, que burilado vai ganhando beleza e pode ser colocado num pedestal de engalamento. Mas esse processo de olhar para o outro
como alguém precioso, como uma gema, é muito diferente da alma gêmea. A alma gêmea é compreensível numa linguagem literária, lírica, poética, metafórica, mas ao pé da letra, a alma gêmea efetivamente não existe. Quando procuramos uma alma gêmea que nos penetre, na verdade nós estamos falando dessa incompletude que trata a mitologia grega, desse vazio interno, que ao invés de fazermos um movimento de auto-preenchimento através do outro, nós queremos que o outro venha e nos preencha. E isso é uma relação muito ruim, porque nós depositamos no outro a responsabilidade da minha felicidade e da minha completude. Os pais chegam a dizer isso para os filhos: minha filha, você há de encontrar alguém que fará você feliz, como se fosse possível alguém fazer o outro feliz. Alguém pode ser cúmplice, ajudar, influenciar, mas ninguém faz feliz ninguém. Então, as mulheres ficam e nós homens ficamos onerados, porque temos que entrar nos castelos, montarmos em cavalos alados, vencermos todos os dragões para resgatar a mulher amada. Então, esse processo que faz sentido numa metáfora, num conto, num símbolo, ele não pode ser trazido ao pé da letra para a relação conjugal, porque a mulher fica na imobilidade, esperando alguém lhe completar, lhe vir lhe resgatar, como se ela tivesse que ficar adormecida e receber o beijo, e o homem fica onerado, ele não dá conta nem dele, aí ele tem que dar conta dele e da parceira. Então, efetivamente, isso se constitui numa tragédia. Poderíamos dizer à nossa filha, ao nosso filho: meu filho, você há de encontrar alguém que vai compartilhar com você a felicidade que você vai construir na sua vida. É cúmplice, aí é diferente. Então a alma gêmea, ela também tem esse prejuízo de nós ficarmos numa posição de comodidade, de inércia, aguardando um outro que tem essa hiperresponsabilidade, tem que ser um super-homem, uma super-mulher, que há de me encontrar para me planificar e me fazer feliz. Deus é tão bom que nos criou inteiro para que encontrássemos uma outra pessoa inteira e pudéssemos fazer desbordar o nosso amor e sermos felizes, e nessa cumplicidade, de tal modo grandiosa, nós pudéssemos espraiar para os filhos, para os outros grupos sociais, porque um bom casamento, ele espraia os seus frutos, não só para a prole, mas para os grupos sociais, num apoio recíproco, onde cada um vai produzir profundamente por onde andar em função daquele acasalamento feliz. Qual é a visão espírita para o casamento, Alberto? Segundo os espíritos colocaram Allan Kardec e o próprio codificador insere o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma lei material divina que é a união dos sexos, porque casamento envolve uma relação necessariamente sexual. Então há uma atração, há uma busca de um em relação ao outro. E há uma outra lei que também é divina, e que ao lado da lei material compõe, que é a amorosidade. Há que se ter amor. Essas duas leis, a união do sexo e a união amorosa, constituem o que é divino numa relação. Tudo mais é adorno. Os casamentos, se há um casamento religioso, no caso do Espiritismo não há sacramentos, não há encomendamento de corpos, batismo, não há casamento religioso, não há ritos no Espiritismo. Mas se uma pessoa religiosa se casa no religioso, ela está prescrevendo uma norma religiosa dentro de uma cultura que ela está inserida, mas na perspectiva do entendimento espírita, o que é divino é a união dos sexos e a união amorosa. A regulamentação em cartório ou perante um juiz também é uma demanda de necessidade humana do país em que você está, para regulamentar a sua relação segundo a sociedade que você vive, mas também isso faz parte do entorno. O que define um casamento é a capacidade do exercício do amor a que os dois se entregam e a vinculação sexual. Ademais, são complementos. Alberto, nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com os nossos amigos de casa.